Fala galera, hoje é dia da gente conferir a segunda edição da nova revista mensal do espetacular Homem-Aranha, lançada em abril de 2025. Enquanto atravessa uma parede, o Homem-Aranha grita para que se afastem dele. Seu coração bate tão forte que mal consegue ouvir o estilhaçar da janela. No mesmo instante, ele sente que está queimando, se afogando e sendo esmagado ao mesmo tempo. Mas, em meio ao caos, só consegue pensar em o sonho do povo de areia de Star Wars. No entanto, esse sonho parece misturar um terremoto, uma invasão extradimensional em massa e até o final de Love's Land chegando a Nova York. Algo grande, apavorante e impossível de escapar. Agora, o herói está cercado por dezenas de civis desconhecidos que se agarram a ele, esperando que os leve para a segurança. Ele tenta segurar todos, mas só tem 2 braços, pelo menos nesse sonho. E, de repente, a situação fica ainda mais assustadora. Kraven o ataca por trás, mas o Homem-Aranha se livra dele com facilidade. Logo depois, as pessoas começam a encolher. Por um momento, isso até ajuda, já que ele consegue levantá-las. Em seguida, o herói golpeia o Abutre e escapa do Dr. Octopus. Ele se pergunta se consegue enfrentar todos sozinho. Enquanto isso, vemos Peter Parker, adolescente, ao lado de Brian. Os dois estão escondidos, folheando uma revista para adultos e comentando que aquilo é melhor que aula de geografia, por mostrar colinas e vales. De volta ao presente, o Homem-Aranha agora enfrenta Carnificina, Mistério e outros inimigos. É então que Peter percebe: os vilões continuam encolhendo e o desastre se aproxima. Ele tenta manter todos em segurança, mas a pressão é enorme. Quer levá-los para o teto, mas não consegue segurá-los sem apertar. E, se apertar, pode esmagá-los. E, de repente, começam a cair. Agora, o Homem-Aranha está no meio da rua, cercado por carros virados e policiais que apontam armas para ele enquanto ainda enfrenta os vilões. Ao mesmo tempo, pensa nas pessoas que escapam por entre seus dedos, um fluxo interminável de rostos apavorados. São o povo da areia, centenas ou milhares, e ele percebe que é impossível segurá-los. Então mente, diz para não se preocuparem, que ele os salvará e que é o amigão da vizinhança, o Homem-Aranha. De repente, a cena muda para Peter nas instalações das indústrias Randy. Brian faz uma piada, mas Peter não reage. Ele não faz ideia do que está acontecendo e acha que tudo é um sonho, embora o frio no estômago sugira o contrário. Sua chefe explica que ele agora integra um grupo de estudo aplicado e multidisciplinar na Randy, que vai melhorar o mundo com tecnologia de ponta, coragem e humanismo. Enquanto isso, Peter tenta entender como foi parar ali, vestido, no meio de uma conversa com a chefe e um novo trabalho. Ele lembra que estava no apartamento do Rhino e até de ter sido atacado. Será que destruiu aqueles carros sem motivo? A chefe, percebendo sua confusão, exige respostas e o alerta para não inventar histórias. Peter, desorientado, mal consegue falar. Quando olha para as mãos, sente que algo está muito errado. Ao notar as mãos enfaixadas de Peter, Brian intervém e pergunta se ele ainda tem o mesmo mau costume de infância. Peter fica sem resposta e Brian explica à chefe que, em situações de estresse, como provas ou avaliações físicas, Peter se coçava durante o sono. Peter tenta se desculpar com a doutora Osmani Milton, admitindo que está nervoso, distraído e com problemas pessoais. Mas ela o interrompe. Todos têm vida pessoal, mas isso deve ficar fora dali. O engenheiro distraído cria sistemas defeituosos. Sistemas geram ciência ruim, e ciência ruim. Porém, a cena muda novamente. Agora, Peter ouve Brian ameaçando chamar o RH, porque ele estaria flertando com a chefe. E para seu desespero, Peter não acredita que isso está acontecendo de novo. Enquanto isso, Brian explica animado que estão seguros no reino dos cogumelos, pois se crescem rachaduras úmidas, ele as estudou.
Antes que Peter ache estranho, ele esclarece. Bioengenheiros de cogumelos são uma raça especial. E sim, ele estuda cogumelos mágicos, mas não pode levá-los para casa. Peter leva as mãos à cabeça, quase sem conseguir respirar, com o coração acelerado. Notando sua aflição, Brian pede que ele se sente. Embora não queira parecer ingrato, Peter não entende certas coisas. Brian o ajudou a conseguir o emprego e o acobertou 2 vezes, mesmo sem se verem desde o ensino médio. Em resposta, Brian diz que entende. A vida muda quando o pai de alguém troca de emprego. Mas no ensino médio, os garotos passam por coisas nessa idade. E ele deve isso a Peter. Na verdade, quando eram jovens, os dois roubaram salgadinhos e refrigerantes de uma loja. E Peter foi perseguido pela polícia. Agora, Peter tenta continuar a conversa, mas sente estranhamente o ar fresco no rosto. E quando abre os olhos, está sozinho no telhado das indústrias Randy. Em sua mente, tudo desmorona. O povo da areia grita e ele já não consegue segurar nada. E agora estão rindo dele. Ao se virar, Peter percebe que os risos vêm do Duende Verde, que surge do nada e o ataca com seu planador. Peter grita que vai matar o vilão, mas seu golpe é bloqueado. De repente, a cena muda. Em vez do Duende Verde, Norman Osborn o segura pelo casaco. Norman diz que golpes daquela forma não matariam ninguém e que sua preocupação era justificada. Então, ordena que Peter pegue o resto do dia de folga. À noite, em um prédio da Administração de Alimentos e Medicamentos, 2 pessoas conversam. O Duende Macabro questiona seu misterioso parceiro sobre a escolha de não matar o Homem-Aranha após enchê-lo de toxinas. Para ele, essa decisão parece questionável. A figura sombria pisa em uma poça de sangue e responde que seu trabalho era apenas armar a armadilha. Quando Kingsley insiste, perguntando se o assassinato não estava subentendido, a pessoa rebate. Não é culpa sua se o veneno não foi letal o suficiente. Ele lembra que o pedido foi específico, uma bomba. No local, vários cadáveres estão espalhados pelo chão, com bombas amarradas em seus corpos. A figura sombria comenta que ver o Homem-Aranha drogado pelo veneno fez lembrar de uma versão mais jovem de si mesmo. Ele explica que, se o herói morresse de ataque cardíaco, aceitaria sem problemas. Mas, se fosse para matá-lo, queria que soubesse quem estava por trás disso. Kingsley, ao que parece, pega seu misterioso parceiro pelo colarinho e o suspende no chão, corrigindo. Não é se, é quando você o matar. Ele afirma saber exatamente para onde o Homem-Aranha irá e ordena que, desta vez, o parceiro faça o óbvio. Se falhar, que não volte. Enquanto isso, o prédio inteiro explode, destruído pelas bombas. Na Oscorp, Norman pergunta se Peter está se sentindo melhor. Ele responde que, de certa forma, sim. Norman analisa os resultados e revela que o sangue de Peter contém componentes estranhos. Não apenas alucinógenos, mas substâncias nunca vistas antes. Peter admite que já foi envenenado antes, mas aquilo era diferente. Norman lista os efeitos: agentes biológicos causando delírios, alucinações, pânico e raiva. Apesar de agradecer pelo soro, Peter insiste que precisa sair. Norman discorda e liga o monitor, mostrando a destruição pública que Peter causou e como seus críticos esperam por mais. Surpreso, Peter tenta se justificar, dizendo que não tem nada contra carros da Kia. Ao voltar para a maca, Norman explica que seu metabolismo único processa as toxinas, mas sua mente ainda é uma bomba relógio. Peter suspeita que quem o envenenou também atacou o Rhino. Norman acha a teoria possível, afinal, o Homem-Aranha investigava o caso quando foi emboscado no apartamento do Rhino. Talvez fosse uma armadilha desde o início. Afinal, o herói foi visto contendo o Rhino antes do vilão sofrer um ataque cardíaco. Depois, Peter revistou o apartamento, teve um apagão e saiu em surto. Definitivamente, foi uma armadilha. Peter sugere um gás sem cheiro e Norman concorda, algo que não ativaria seu sentido aranha até ser tarde demais. O agressor de Peter queria ser discreto, exatamente como Norman faria. Mas,
dentro dele, o Duende Verde resmunga que preferia explosivos. Curiosamente, enquanto isso, Peter pensa que alucinações são divertidas e que Alexei ainda é sua única pista. Norman lembra que o Rhino não vai fugir, os vilões continuarão lá amanhã e Peter estará mais preparado. Por isso, insiste que ele descanse um dia. Peter suspira, admitindo que Norman talvez tenha razão, e promete descansar por 24 horas. Mas Norman diz que ele é um péssimo mentiroso e promete preparar um kit de opioides para neutralizar as drogas. No fim, Peter brinca: "Você é o melhor." Horas depois, o Homem-Aranha questiona se era mesmo necessário internar o Rhino em Ravencroft. Aquele lugar já era uma máquina de pesadelos. Enquanto se aproxima do prédio, tenta se acalmar repetindo: "Respirar, é só respirar." Ao entrar por uma janela, uma das estátuas sussurra que ele vai morrer. Prova de que sua mente ainda está uma bagunça. Dentro do complexo, Peter encontra a Shay. Ela garante que o Sr. Sitzevich está ali apenas para recuperação e, tecnicamente, não é um residente. Por isso, pode levar o Homem-Aranha até ele. Mas exige saber: vão fingir que ela está fazendo um favor a um amigo ou ele tem um motivo real para ela não interná-lo como paciente? O Aranha responde com outra pergunta: ela viu o show da noite passada? Shay lembra que todos viram o que aconteceu, mas, segundo seu amigo Peter Parker, ele foi drogado. O herói confirma e acrescenta que o Rhino também foi envenenado. De repente, fica curioso: ela chamou o Peter de amigo? Eles não estão namorando? Ela corta o assunto, recusando-se a discutir isso com ele. Lembra que na última visita ele conquistou sua confiança, mas seus pacientes são prioridade. Se sua presença for um perigo, o Homem-Aranha começa a dizer que entende, quando uma voz o interrompe, acusando-o de mentir. As alucinações voltaram. Ele se vira bruscamente, deixando Shay em alerta. Em sua mente, vê uma cena do passado. Peter jovem sendo repreendido pelos tios. Ele insiste que não fez nada, mas Tia May exige que pare de mentir. Desde que começou a andar com Nerrig, não o reconhece mais. Tio Ben revela que só não foi preso graças à amizade deles com um policial. Peter revida, dizendo que tem sorte de não serem seus pais, e sai correndo, deixando Ben perplexo. Na cena seguinte, está com Brian e outro amigo, que tentam acalmá-lo. Shay, porém, estala os dedos, exige frases completas, ou que vá embora. Ele claramente não está bem. Peter finalmente admite: Norman tinha razão. Aquilo foi uma péssima ideia. Em pânico, o Homem-Aranha leva as mãos à cabeça. Ele tenta fazer a coisa certa, ser o herói, mas tudo está escorrendo por seus dedos. Ele admite que ir a um manicômio com a mente cheia de alucinógenos não foi seu melhor plano. Assustada, Shay anuncia que vai chamar a equipe de trauma. Mas, de repente, um grito corta o ambiente, e Shay confirma que não é alucinação, e vem do quarto do Rhino. Enquanto ela pede reforços à segurança, o herói salta e derruba a porta com um chute. A única coisa que ele sente que parece real é a dor. Shay cobre a boca com as mãos, e o Homem-Aranha pede que ela corra, o mais rápido que puder. Finalmente, a identidade do cúmplice de Roderick é revelada. É a Dona Aranha. Ela está tentando assassinar Rhino, mas, ao ver que seu pai chegou, o saúda com um sorriso sinistro. E aí, pessoal, o que acharam da edição de hoje? Pra quem não sabe, Itsy Bitsy, a Dona Aranha, é um experimento genético que combina o DNA do Homem-Aranha e do Deadpool, surgindo pela primeira vez nos quadrinhos do Homem-Aranha e Deadpool de 2016. Além de herdar os principais poderes e habilidades de ambos os pais, como o sentido aranha de Peter e o fator absurdo de cura de Wade, ela vai além. Itsy tem truques únicos na manga, como a capacidade de endurecer suas teias para usar como arma e cuspir ácido. Não é à toa que o Aranha pediu que Shay se mandasse dali. Por enquanto é isso. Não esqueçam de apoiar o canal com seu like, se inscreverem e ativarem o sininho para não perder nenhuma novidade. Valeu e até o próximo vídeo!